Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, abençoados. Graça e paz a você aí nos grupos MGAs, você que está ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. E olha aqui o meu novo livro, série Graça e Apostolado, volume 7. Lançamento oficial foi dia 12 de março de 2022, sábado passado. Livro série Graça e Apostolado, já estamos no volume 7. Você não tem ainda? Há duas maneiras de você adquirir. Ou aqui na livraria do MGA em Santo André, ou então você pede pelos WhatsApp, pelos grupos MGAs, ou então pelo nosso site. Tem lá o link também da loja MGA, da livraria. Ou então na rádio mgaonline.com também, tem o link lá para você adquirir o livro, tá bom? É preciso que todo o povo de Deus cresça em graça, de um modo ou de outro. Ou me ouvindo, ou lendo um livro, ou uma apostila, ou ouvindo pela rádio, ou recebendo apostolado através de um folheto. Por quê? Segundo a Pedro 3,18, está escrito: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o cristão, ele precisa crescer na graça, senão ele fica criança, né? Uma coisa é nascer, outra coisa é crescer. Todos nós já nascemos de novo. Agora todos precisam crescer, para que não fique um adulto e um criança. Em Coríntios 14:20, Paulo disse: irmãos, não sejais crianças no entendimento, mas sede adultos no entendimento. Só tem um meio de não ser mais criança: através do conhecimento. Quando você adquire conhecimento, por consequência você recebe entendimento espiritual. Então, já estamos no nosso 7º livro. É uma obra que eu faço, é um trabalho que eu faço, de evangelização, de edificação da igreja. Já estamos no volume 7. Então, se você não tem os anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você pode adquirir também, se estiver faltando algum. Ou se você não tem ainda, porque o lançamento foi sábado passado, se você não tem ainda, volume 7, série Graça e Apostolado. 3 assuntos nele, que todos os livros contêm 3 apostilas. Então está aqui, ó. Graça, um outro nível da fé. Gentios, povo eleito e predestinado. E libertação em graça. Esse assunto é muitíssimo importante. Libertação em graça. Então está aqui, volume 7. Se você não tem, peça pelo WhatsApp, peça pelos grupos MGA, peça pelo nosso site, graçaapostolado.com, peça pela rádio mgaonline.com. Tem os links lá para você adquirir e te enviamos pelos correios, amém? Vamos ficar de pé para agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, em tudo te damos graça, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém. Senhor, que a tua palavra seja revelada para a tua glória, para a edificação da tua igreja, dos teus filhos, das tuas ovelhas. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, é a minha oração, é a minha intercessão. Que a tua graça seja revelada pelo Espírito Santo que habita em nós. Que o teu Espírito Santo manifeste a tua glória, dando espírito de sabedoria e de revelação para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Abba, Pai. Glória a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós temos assunto novo. Como sempre, o MGA sempre com comida fresca, né? Alimento sólido, comida fresca do céu. O povo de Israel comia o maná. O nosso maná é a graça revelada. Amém? Olha aí, ó. Assunto novo hoje, em Bíblia, papel, e a minha está aqui já, ó. Bíblia, papel e caneta. Um graça e paz especial a todos os grupos MGAs, todos sem exceção, são vários. Um graça e paz especial a você que está ao vivo pelo YouTube,
pelo Facebook, Graça e Paz. Se você está no YouTube e não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, é grátis, não paga nada, você só vai estar nos ajudando a levar a graça cada vez mais longe. Tá? Se inscreva no nosso canal, Graça e Apostolado, ativa o sininho aí, dá um joia, dá um like aí, que isso ajuda na divulgação da graça do apostolado. De um modo ou de outro você está participando, né? Paulo disse, um planta, o outro rega. Só de você participar do canal, só de você se inscrever, já dá um like, você já está ajudando. Um planta e o outro rega e Deus dá o crescimento. Vamos lá? Bíblia, papel e caneta. O assunto hoje, entendendo Tito. Hoje o assunto vai ser em outro nível. Em nível ministerial. Entendendo Tito. Bíblia, papel e caneta. Entendendo Tito. Tito é uma das cartas apostólicas de Paulo. Tem caneta aí? Então escreva. Paulo escreveu 14 cartas. 10 cartas para as igrejas em graça, de Romanos a Hebreus, 10 cartas, e 4 cartas ministeriais. 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. 10 mais 4, 14. Entendeu? Paulo escreveu, grava aí, isso aí você tem que ter de cor. O cristão em graça, ele tem que saber isso de cor. Porque quando você está falando da graça, uma hora você vai precisar falar essa frase. Né? A pessoa fala assim, mas quem escreveu o Coríntios? Quem escreveu o Romanos? Quem escreveu para Timóteo? Então, Paulo escreveu 14 cartas. 10 cartas para as igrejas em graça, de Romanos a Hebreus, dá 10. E 4 cartas ministeriais. 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. 10 cartas para a igreja em graça, mais 4 cartas ministeriais, totalizando 14 cartas. Abra sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 1. Aqui em Romanos 1 tem a rema, ou seja, a palavra revelada do nosso ministério, que se chama graça e apostolado. Foi tirado aqui de Romanos 1,5. Olha Romanos 1,5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Então está aqui, o MGA é uma revelação que Deus me deu em 2004. Eu estava na cidade de Avaré, estava pregando lá em Avaré, e o Espírito Santo falou comigo para mudar o nome do ministério. Era Ministério Profético e Apostólico, Palavra de Deus, era o nome. Ministério Profético e Apostólico, Palavra de Deus. 2004, o Espírito Santo me disse, muda o nome do ministério. E não vou entrar em detalhes, senão demora muito. E então o ministério passou a se chamar Graça e Apostolado. Eu perguntei, mas qual o nome? Eu vou colocar qual o nome? E ele me disse, Graça e Apostolado, firmado em Romanos 1,5. Para quem não sabe a história, né? Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, a graça e o apostolado se recebe por amor. Não é uma ordenança, não é um mandamento, não é uma imposição, não é uma obrigação. Graça e apostolado se recebe por amor, por revelação. Para que se recebe a graça e o apostolado? Para obedecer à fé. Quem recebe a graça e o apostolado está em obediência diante de Deus. Amém? Quem está debaixo da lei não está em obediência. Que Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Já terminou, já acabou a lei. Romanos 6,14, nós não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Então quem está debaixo da lei não está em obediência. Quem está debaixo da graça do apostolado está em obediência. Por isso que tem anjos em nosso favor. Me permite. O anjos em nosso favor é um brinde. Amém, abençoados? É um brinde. Seria que os crentes da lei sofrem mais que subaco de aleijado. Por quê? Porque não recebem a graça do apostolado. Estão vivendo das obras, estão vivendo do sacrifício. Quando se recebe a graça do apostolado, por consequência, haverá anjos em seu favor. Hebreus 1,14. Pode falar aí, graças a Deus? Então, Romanos 1,5. Recebemos a graça do apostolado. Aonde está essa graça e esse apostolado? Paulo disse em Romanos 1,5 que recebemos a graça do apostolado. Mas aonde está essa graça e esse apostolado? Nas 14 cartas de Paulo. Não falei que Paulo escreveu 14 cartas? 10 cartas para as igrejas em graça. Igrejas.
Corinto, Galácia, Filipos, Colossos, Tessalônica. Então, cada lugar havia igrejas. Então, 10 igrejas. Paulo escreveu 10 cartas para as igrejas em graça. 10 cartas, de Romanos a Hebreus. E mais 4 cartas ministeriais. 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Então, quando diz Romanos 1,5, recebemos a graça e o apostolado, significa, estamos recebendo esse ensino de Paulo nas suas 14 cartas. Está claro aí? Então, a graça e o apostolado, você não vai encontrar em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio. Né? Você vai encontrar a graça e o apostolado. Você pode encontrar uma palavra profética lá, em Êxodo. Você pode encontrar uma palavra profética em Isaías 54:15, Isaías 53, né? E por aí vai. Você pode achar uma palavra profética em Jeremias 3:15, né? Malaquias 3:18 e Joel 2:26. Então você vai achar milhões de palavras proféticas. Mas a graça e o apostolado, que é a sã doutrina, se encontra nas 14 cartas de Paulo. Quem está entendendo? Não se encontra em outro lugar. Tá? Então, Romanos 1,5. Eu estou dando um preparo para entrar no meu assunto. Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado, aonde? Nas 14 cartas de Paulo. Ficou claro? É nas 14 cartas de Paulo que está a graça e o apostolado. Amém, abençoados? 10 cartas para as igrejas em graça, 4 cartas ministeriais. Agora presta atenção. Abre em 1 Coríntios 4. Uma exortação a todos os que estão de fato, de verdade, debaixo da graça do apostolado. 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, versículo 6. Paulo falando: ora, irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim. Mim quem? Paulo falando. Coríntios 4, 6. Apliquei essas coisas figuradamente a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós, sublinha na sua Bíblia, aprendais a não ir além do que está escrito. Porque se estiver escrito, eu creio. Agora, se vai além do que está escrito, aí já não é revelação. É o quê? É interpretação. Quer escrever? A revelação é de Deus. A interpretação de quem quer? É dos homens. Aí o cara interpreta do jeito que ele quer. O testemunho de Jeová não fala que Jesus não é Deus. Paulo diz para Tito que Jesus é Deus. 1 João 5,20 diz que Jesus é Deus. Paulo diz para Timóteo que Jesus é o próprio Deus, revestido em carne. Hebreus 2,14 diz que Jesus é o próprio Deus. Aí o testemunho de Jeová vai lá e fala que Jesus não é Deus. Isso aí é o quê? Isso é uma revelação? Não, isso é uma interpretação. Equivocada, por sinal. Errônea. Um erro teológico gravíssimo. Um erro gravíssimo. Dizer que Jesus não é Deus é um erro teológico gravíssimo. Ah, mas está escrito o Filho de Deus. Filho de Deus significa Deus se revestiu em carne. Só isso. Não é literalmente um filho. Estão entendendo? Não é literalmente um filho. Não se entende literalmente na letra. Tanto é que as expressões filho de Deus, João 3, né? Filho de... João fala muito de filho. Pode ver que está em F maiúsculo. Quando tem Espírito maiúsculo, é o Espírito Santo. Quando tem Deus em maiúsculo, se refere ao Criador. Quando está Filho em maiúsculo, é o próprio Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus, revestido em carne. Então, Filho de Deus não é um filho literalmente. Porque Deus se relacionou com quem para que nascesse dele um filho? Não precisava falar isso, né? Então não é literalmente um filho. Diga comigo, Filho de Deus é uma expressão que se refere ao próprio Deus revestido em carne. Diga, Filho de Deus é Deus como Salvador. Amém? Alô, Deus não é Pai? Filho? Espírito Santo? Então, Deus como Pai se refere a Ele como Criador. Deus como Filho se refere a Ele mesmo como Salvador, porque não tem outro Salvador. Não tem 2, 3 Salvador. Salvador é um só. Mas Jesus não é o Salvador? Jesus é o Salvador porque Jesus é Deus. Porque Deus é o Salvador. Está claro aí? Não é que Deus é um, Jesus é outro. Então, Pai se refere a Deus como Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Efésios 4, 6. Há um só Deus e Pai.
Então, Pai se refere a Deus como Criador. Filho se refere a Deus como Salvador. Mateus capítulo 1, Ele salvará o seu povo, né? Malaquias 4, 2, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Então, Filho se refere a Deus como Salvador. E Espírito Santo se refere a Deus, porque João 4, 24 diz que Deus é Espírito. E Paulo disse em Coríntios 16 que esse Espírito habita em nós. Logo, Espírito Santo é o próprio Deus habitando em nós. Amém? Então não existe o, você não pode pôr o o. Porque o, na língua portuguesa, é artigo definido. Ou seja, define a uma pessoa. Por isso que é artigo definido. Define. Você não pode pôr o o. O Deus Pai, o Deus Filho, aí já são dois. O Deus Filho, aí ficam três. Então você não pode pôr o o. Você não pode dizer o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Não é assim que se fala. Como é que se fala? Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Vírgula, não é o, é vírgula. Deus é Pai, Filho, porque quando você põe a vírgula, ficaria Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é o próprio Espírito Santo. Ficou claro aí? Uma aulinha de português, hein? Amém, abençoado? A irmã do Rio de Janeiro veio aqui e falou, nossa, o apóstolo dá até aula de português. O Espírito Santo é completo, uma salva de palmas a ele. Glória a Deus. Bom, então Coríntios 4, 6, Paulo disse, aprendam em nós a não ir além do que está escrito. O que acontece quando se vai além do que está escrito? Ensoberbecendo a favor de um contra o outro. E aí já passa por cima de Coríntios 13, né? Aí já não vai viver em amor. Aí já está quebrando a graça, né? É porque se você for além do que está escrito, você vai atrás de interpretações de homens, vai ficar a favor de um contra o outro. E Deus não é Deus de confusão. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então Deus não espalha, Deus ajunta. Mas quando se vai além do que está escrito, vai haver divisão a favor de um contra o outro, por causa da soberba. Olha lá, não vos ensoberbecendo. Então, quando alguém passa a interpretar, o que já está escrito, ele o quê? Se ensoberbece. Tem gente que pensa que é o dono da verdade. Tem gente aí tem uns aí que se você não pensar igual ele, você já não é nem salvo. São radicais. Radicais, intransigentes e intolerantes. Radicais, extremistas. Não diz com a boca, mas subentende que parece que é o dono da verdade absoluta soberana. Se você não pensar como ele, se você não vê como ele, se você não crê como ele, aí já está fora da graça de Deus, né? Porque Jesus encontrou, os discípulos encontraram pessoas que não criam ou não viam como eles. Uma vez os discípulos falaram, Senhor, nós viemos pelo caminho e encontramos alguns aí expulsando demônio em teu nome, quer que nós vamos mandar parar? Porque eles não andam com a gente, vamos mandar parar. Isso é ser radical, né? Jesus falou, não, deixa eles. Mas ele nem anda com a gente, estão lá usando o seu nome. Você sabia que está cheio de lugar aí usando o nome de Deus? Usando o nome de Jesus? Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu solte uma bomba lá? Deixa eles. Se não são contra nós, é por nós. Deixa eles. Está cheio de lugar, está cheio de heresia. Não está? Não está cheio de heresia? E Deus não está sabendo? E Deus não fala nada, eu vou lá soltar uma bomba lá? Pegou? Deixa ele, abençoado. Criancinha, talvez vira adulto. Quem recebe? Aí vai entender também. Paulo disse, quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, eu raciocinava como criança. Tem gente que ainda pensa que para ser salvo tem que se batizar nas águas. Está pensando como criança. Está raciocinando como criança. Deixa eles, são criança, né? Vamos ver se pela fé um dia cresce e se torna adulto, né? Quem pode falar amém? Mais um texto antes de eu entrar no meu assunto, Romanos 12, antes de Coríntios. Por que eu estou falando esse assunto aqui? Porque recebemos a graça e o apostolado, que é um pacote que está nas 14 cartas de Paulo, está claro?
Diga comigo, a graça e o apostolado está nas 14 cartas de Paulo. Está claro aí? Olha o Romanos 12, 3. Então eu já li Coríntios 4, 6 para você não ir além do que está escrito. Agora olha aqui um puxãozinho de orelha. Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Paulo falou, pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, sublinha aí, ó, que não saiba mais do que convém saber. Em outras palavras, tem gente que vai além. O Espírito Santo me disse uma vez que tem uma linha imaginária, tem uma linha vermelha, uma linha imaginária. O que é uma linha imaginária? Imagina você numa moto. Pô, você vai andar a 300 por hora na chuva. Então tem uma linha imaginária. É claro que não tem uma linha, literalmente, mas uma linha imaginária. Está chovendo, então eu vou 80, você 70. Tem uma linha imaginária, eu posso cair, eu posso ir além do meu limite, além do limite da morte. Uma linha imaginária. A graça e o apostolado é a mesma coisa. Existe uma linha imaginária para você não ir além. Quem pegou essa, hein? Paulo disse, ó, olha lá, Romanos 12, 3, olha, não saiba mais do que convém saber. Tem gente que tem uma mutuca no cotovelo. Sabe o que é mutuca? Quem sabe o que é mutuca? Mutuca é uma mosca de cavalo. É uma mosca diferente, A mutuca é uma mosca diferente. E ela pica, o negócio é brabo mesmo. É mosca de cavalo, porque o cavalo tem aquela pele grossa. Se for uma mosquinha essas nossas aqui, nem pega no cavalo. Você vê que essas moscas nossas, ela vai no cavalo, o cavalo nem... Mas a mutuca, né? A mutuca. Então tem gente que tem essa mutuca, sabe? Vai além do que está escrito. E nós não podemos ir além. Alô? A graça e o apostolado é um pacote que está nas 14 cartas de Paulo. Alguém dirá, já entendi tudo, já estudei tudo, já compreendi tudo. Então, glória a Deus pela sua vida. Agora o segundo passo é anunciar a graça e o apostolado. Não é ir além, é anunciar, é pregar, é ensinar. Amém? A graça e o apostolado é um pacote. Você não pode alterar esse pacote. Você não pode mudar esse pacote. Teve um louco aí, não tem outro adjetivo, teve um louco aí que falou que sabe que Paulo não entendeu algo. Paulo não entendeu aqui, ó. Ele morreu e não entendeu. Isso é um louco retardado. Como é que Paulo não entendeu? O Espírito Santo que revelou para ele, e como Paulo não entendeu? Você está louco falar uma coisa dessa? Então isso aí já é pessoa que está indo além. Sabe? Paulo não entendeu, abençoado. Se Paulo não entendeu, você imagina imagina você. Coríntios 3,10, Paulo diz, segundo a graça que me foi dada. Gálatas 1:11, 12, eu não recebi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Paulo não entendeu, então Jesus Cristo errou, porque foi ele que revelou para Paulo. Você vê que tem gente que fala besteira, porque vai além. Então, primeiro, não podemos ir além. Posso ouvir um amém? Pastor, mas eu já entendi tudo da graça, já compreendi tudo, já entendi. Glória a Deus pela sua vida. Então agora vamos trabalhar? Vamos fazer alguma coisa em prol do reino de Deus? Ou vai ficar aí procurando uma mutuca? Vamos trabalhar? Vamos evangelizar? Já que você já entendeu tudo? Já que você conhece toda a graça, já entendeu o apostolado, já leu as 14 cartas, está tudo de cor. Então vamos fazer alguma coisa? Abre um canal no YouTube que vai pregar graça, abre um ministério, vamos evangelizar? Amém, abençoados? O que não se pode, Coríntios 4, 6, é ir além do que está escrito. O que não se pode é Romanos 12, 3, é querer saber além ou saber mais do que convém saber. Isso aí é uma ansiedade espiritual. Isso não é bom. Tem gente que tem essa mutuca espiritual, né? Tem gente que quer entender tudo em meia hora. Tem gente que lê o livro em 10 minutos. Tem gente que ouve 2, 4, 5, 6, 7... Não precisa ser assim, abençoado. Não precisa ser assim. Isso é uma ansiedade espiritual. Tá engolindo a comida igual cobra. Já viu cobra quando engole sapo? Ela engole, ela nem mastiga. Aí ela já engole com tudo. Então, irmão, Paulo disse, ruminar. Sabe? A vaca, ela fica mastigando o dia inteiro. Não é porque ela está comendo o dia inteiro, mas ela mastiga o dia inteiro. Por quê? Porque ela come de manhã e ela pega
rumina aquilo que ela comeu. Ela continua mastigando aquilo que ela comeu. Isso é ruminar. Ela continua mastigando. Para quê? Para sentir mais o sabor. Pensa numa azeitona, o gosto. Pensa numa azeitona. Se você engolir a azeitona, o que você ia sentir? Agora, pensa num salame. Você engole o salame, você vai sentir o quê? Agora, pega uma rodela de salame, coloca um limãozinho e fica mastigando ele várias vezes. Você vê que gostoso que é. Pega uma azeitona, fica mastigando a azeitona. É isso que nós devemos fazer com a palavra de Deus. Tá? Amém, abençoado? Não é engolir a pregação, não é engolir uma leitura, não é engolir uma ministração. Você deve ruminar para você entender, para você compreender, para depois você puder ajudar alguém, né? Porque vamos falar a verdade, né? Por que você acha que eu estou aqui? Tem pessoas que me agradecem, você sabia? Tem gente que me agradece. Pastor, obrigado por você me passar seu conhecimento. Por que eu estou aqui? Eu podia não estar aqui, ué. Pô, eu conheço tanto da graça, não é? Eu conheço tanto da graça, eu tenho 53 Bíblias, eu entendo tanto da palavra de Deus. Por que eu estou aqui? Eu podia ficar na praia agora o dia inteiro na praia, porque a graça está em mim. Mas não, eu estou aqui para ser útil a Deus e ao reino de Deus. Assim também vocês. Do jeito que eu aprendi, estou sendo útil a vocês, vocês aprendem e devem ser útil a alguém. Posso ouvir um amém? Cuidado para você não inchar e estourar, né? Explodir, né? De tanto conhecimento. E vai comendo, e vira um bugalu. De tanto comeu, e aí? Aí começa a vomitar, começa a gorfar, começa a jogar fora comida. O maná começa a criar bicho. Vamos entrar no meu assunto? Entendendo Tito. Por favor, abra sua Bíblia em Tito, do lado de 1º e 2º Timóteo, antes de Hebreus, antes de Filemão. Tito, capítulo 1. O assunto hoje, entendendo Tito, que é uma carta, tem que ser rapidinho, hein? Que é uma carta ministerial, ou uma das cartas ministeriais, né? Guarda aí, hein? 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Entendendo Tito, verso 1. Tito 1, Paulo, você vê que tem gente que fala besteira, né? Tem um aí que fala assim, na graça nós não tem servo de Deus. Na graça nós somos filhos de Deus. Nós não somos servos de Deus. Tem gente que fala isso aí. Eu só vou ler. Tito 1, verso 1. Paulo o quê? Servo de Deus. E agora? Está vendo o que dá falar besteira? O problema é que tem gente que fala além do que está escrito. Fala sem consultar. Eu vou te dar uma dica, tá? 1 Pedro 4,11. O que eu disse? 1 Pedro 4,11. Quando falar, fale segundo as palavras de Deus. Tem gente que fala sem base. Fala sem fundamento. Está claro aí? Está entendendo? Você tem que ter fundamento quando você fala. Por que eu não temo nada e nem ninguém? Porque o que eu falo está escrito. Você pode não gostar de mim, pode não ir com a minha cara. Agora eu quero ver você falar que o que eu falo não está escrito. Isso você não tem como falar. Você não tem como falar isso aí. Porque o que eu falo está escrito. O que eu prego está escrito. O que eu ensino está escrito. Eu não ensino o que eu acho. Eu não ensino o que eu penso. Eu ensino o que está escrito. E se estiver escrito, eu creio. Tito 1, verso 1. Cadê a caneta? Paulo, sublinha aí, ó. Servo de Deus. Mas vamos, o Espírito Santo está mandando ler mais um texto. Abre em Gálatas capítulo 1, rapidinho. 30 segundos só. Já achei, ó. Gálatas 1. Olha lá, ó. Já achei. Gálatas 1, versículo 10. Para tapar a boca desses que dizem que prega a graça, mas falam um monte de besteira. Falam um monte de heresia. Gálatas 1:10, Paulo diz, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Paulo disse, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria o quê? De novo, servo de Cristo. Isso para aqueles que falam que em graça não existe mais servo. Isso é pessoa que não conhece a Bíblia. Isso é gente embalista, modista, vai no embalo da carne, né? Da emoção.
No MGA é diferente. No MGA, se tiver escrito, eu creio. Cadê a caneta? Gálatas 1:10. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, irmãos, e muito mais texto, né? Lá em Colossenses, tantos textos que falam que somos servos de... Alô, servo não quer dizer escravo. Posso ouvir um amém? Servo vem de temor. Hebreus 12:28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça firmemente, com reverência e santo temor. Então nós servimos a Deus, não quer dizer que nós somos escravos de Deus. Servir a Deus é algo prazeroso. Amém, abençoados? Deixa eu voltar no meu assunto. Tito 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ele está falando aqui de duas manifestações, tá? Quando olha como Deus, como Criador, ele é servo do Criador. Quando olha para Deus como Salvador, então ele é apóstolo de Jesus Cristo. Amém, abençoados? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a graça. Piedade quer dizer graça, tá? Olha como que um apóstolo... Tem gente que fala que é apóstolo, não fala nem graça e paz, ainda fala Deus te abençoe. Tem gente que fala, o apóstolo fulano, apóstolo ciclano, ainda fala Deus te abençoe. Que apóstolo que é? Apóstolo coisa nenhuma. Olha a linguagem de um apóstolo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna. Para aí. Eu não falo para vocês que nós somos, já falei várias vezes, eu não falo para vocês que nós somos salvos, pela graça sois salvos, mas nós vamos herdar a salvação. Nós somos salvos, mas não entramos nela ainda, porque ainda estamos aqui na terra, estamos na carne. A vida eterna começa quando você morre. Está claro aí? Nós temos a vida eterna, João 10:28. Eu vos dou a vida eterna. Nós já temos a vida. É como um dinheiro que você não pode usar ainda. Está me entendendo? É uma herança que você não pode usar. A vida eterna é uma herança. Você não tem como desfrutar da vida eterna agora. Por enquanto, você está na vida temporária, carnal. Quando morrer ou no arrebatamento, aí você vai entrar na vida eterna. Está claro ou não está claro, hein? Ou só eu que entendo isso? Você é salvo, Efésios 2:8, pela graça sois salvo. Você é salvo, mas ainda não está desfrutando da vida eterna, porque você está vivo na carne. Está claro? Agora, quando o Filho de Deus morre, ou como Paulo falava, quando dorme em Jesus, aí ele entra na vida eterna, que é uma vida literalmente eterna. Essa vida carnal é uma vida temporária. Está claro? Tito 1:2, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então a vida eterna é uma promessa. Glória a Deus pela sua vida. Está prestando atenção. A vida eterna é uma promessa. Você quer ver uma promessa? Abre aí rapidinho Isaías. Tem que ser 30 segundos, não pode ser mais que isso, hein? Ó, olha lá, já achei. Isaías. Olha lá. Abre aí. 45. Olha lá. Isaías 45, verso 17. Isaías 45, 17. Deus falou: mas Israel será salvo pelo Senhor com eterna salvação. Israel significa o povo de Deus, tá? Isaías 45, 17. Mas Israel será salvo pelo... Eu estou te mostrando uma promessa. Porque Tito 1:2 fala de promessa, né? Então, Isaías 45, 17, Israel será salvo. Por que fala será salvo? Porque aqui está na lei, é antes de Cristo. Jesus não tinha nascido, por consequência não tinha morrido, muito menos ressuscitado. Então aqui será salvo. Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Mas e a vida eterna? Assim que você morrer, você entra nela. Amém, abençoado? Mas você já tem ela. Amém, abençoado? Você já tem ela. Você já tem, mas não tem como você estar vivendo ela, que você está na carne ainda. Está claro aí?
Tito 1:2, na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos próprios manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada. Sublinha aí, ó. Pela pregação que me foi confiada. Parece soberba, mas não é. Parece orgulho, mas não é. Parece presunção, não é. É simplesmente 1 Coríntios 3, verso 10. Abre aí 10 segundos, já achei o Coríntios. Ó. Olha lá, Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo falando, segundo a graça de Deus que me foi dada. Então não é presunção, não é orgulho, não é altivez, não é soberba. É um fato, é uma realidade. A revelação da graça foi dada para ele. Graça aqui significa revelação, tá? Coríntios 3:10, segundo a revelação de Deus. Então, segundo a graça de Deus, qual graça que é essa? É a revelação de Gálatas 1, 11 e 12. Revelação de Jesus Cristo. Eu vou só encaixando as peças. Coríntios 3:10, segundo a graça de Deus que me foi dada. Corre para 2 Coríntios, 5 segundos só. Olha lá, já achei. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Desculpa, 11, versículo 10. 2 Coríntios 11, verso 10. Como a verdade de Cristo está em mim. Paulo falando. Que verdade de Cristo que é essa? É a verdade de Coríntios 3:10. É a graça que lhe foi dada. Amém? É a palavra de Tito 1, verso 3. É a palavra da pregação que lhe foi confiada. Ficou claro aí? Eu só te mostrei alguns textos para justificar o entendimento que Paulo tinha. Talvez eu não precisava, mas é um acessório que o apóstolo de edificação coloca, né? O Paulo pôs o fundamento e eu edifico. Então isso são acessórios. Tito 1:3, tempos próprios manifestou sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Olha lá. Então, quando ele fala Deus, nosso Salvador, de quem que ele está falando? Do Espírito Santo? Claro que não. Do Deus Criador dos céus e da terra? Mandamento de Deus, nosso Salvador. Quem que é o Deus, nosso Salvador? Jesus Cristo. E o testemunho de Jeová não entende isso? Como é que faz? E a Bíblia dele diz a mesma coisa. Que eu tenho a Bíblia do testemunho de Jeová. E tem Tito 1:3. Diz igual. Então você vê que a interpretação é furada, né? Uma falsa interpretação deles. Tito 1:4. Aí Paulo, eu não falo para vocês que toda carta tem remetente e destinatário. Remetente, Tito 1:1, Paulo. Destinatário, verso 4, a Tito. Ficou claro? Porque no MGA você não entende a Bíblia perfeitamente? Entende perfeitamente. Toda carta tem remetente, quem remete, quem envia. Quem está enviando a carta? Tito 1:1, Paulo. Para quem que ele está enviando? Verso 4, a Tito. Remetente, destinatário. Amém, abençoado? Tito 1:4, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum. Eu não preciso falar que não é filho literalmente, né? Porque Gálatas 4:16, ele falou lá, Gálatas 4:16, 19, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Então, filhinhos é uma expressão que um apóstolo tem daqueles que estão debaixo do seu apostolado. Amém? Tito 1:4, Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Olha lá. Você está entendendo, Paulo? Aí ele falou Deus, nosso Salvador, agora ele já está colocando Deus como soberano, o Criador. Ó, verso 4, graça e paz da parte de Deus Pai. Mas esse Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, que é o mesmo Deus Pai revestido em carne. Que ele diz para Timóteo, vamos ver isso rapidinho. Vamos ver rapidinho aí, vai lá, 1 Timóteo, rapidinho, 30 segundos. Olha lá, 1 Timóteo 3, verso 16. Antes de Tito, algumas páginas antes de Tito. 1 Timóteo, guarda aí, ó, 1º, 2º Timóteo, Tito e Filemão, vai estar sempre junto. 1 Timóteo 3,16, Paulo diz, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Qual que é o mistério da piedade? Aquele que se manifestou em carne. Para aí. Oh, abençoado. De quem que Paulo está falando? Quem é que se manifestou em carne? Eu vou ajudar. Hebreus 2,4. Visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas. Hebreus 2,14. Está claro aí? Então quem que é esse aquele? Timóteo 3,16. Aquele que se manifestou em carne. Quem é que se manifestou em carne? Deus. Está claro ou não está claro? Mas como é que Deus manifestou em carne? Mateus 1, o anjo Gabriel disse para Mateus, colocará o nome do menino de
Jesus. Então esse Deus que se manifestou em carne, qual era o nome dele? Jesus. Entendeu o testemunho de Jeová? Entendeu? Pô, o testemunho de Jeová está com a Bíblia na mão e não entende. Você sabe que a seita Testemunho de Jeová é uma seita que diz que mais estuda a Bíblia. Você sabe disso, né? Nem culto de louvor eles têm. Testemunho de Jeová não tem culto de louvor. É só estudo, estudo, estudo. Pô, e não entendeu ainda essas coisas? Não tem apostolado. Não vai aprender como? Vai morrer sem entender. 1 Timóteo 3,16. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado para quem? Somos nós, né? E quem pregou aos gentios? Através de Paulo. Pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. E eu já vi um bobão aí dizer que Jesus não subiu para os céus, né? Não, ele desintegrou. Puf, sumiu. Você está assistindo muito desenho, né? Está assistindo muito desenho, né? Pepe Legal, Tom e Jerry. Você está assistindo muito desenho, por isso você tá achando que ele desintegrou, sumiu. Tem que ler mais a Bíblia, né? Tem que ler mais a Bíblia, né? Vamos lá para o Tito. Entendendo Tito, é o assunto hoje, verso 5. Aliás, aqui no verso 5 começa o motivo do porquê Paulo escreveu a Tito. Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Creta. Para quê? Para que pusesses em boa ordem o que ainda resta. Consegue entender Paulo? Paulo falando com Tito. Tito, por esse motivo que eu te deixei lá em Creta, na cidade de Creta. Para que você colocasse em boa ordem, quer dizer que já tinha crente lá. Já tinha um negra lá em Creta. Já tinha um núcleo em graça. Precisava que Tito fosse um pastor, né? Ele vai falar sobre isso aqui, ó. Por isso que é carta ministerial. Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem o que ainda resta. E de cidade em cidade, que é o projeto do Ministério do Apostolado, estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Está vendo o propósito de Paulo? Quem está entendendo? Ué, se de cidade em cidade, toda cidade tem Coca-Cola, então toda cidade que tem a graça apostolado. Amém? Começa com um negra, depois estabelece a igreja, Tito 1,5. Agora, para estabelecer a igreja, verso 6, né? Tito 1,6. Aquele que for irrepreensível. Ô Tito, dá uma olhada nos negras que tem por aí. Negra quer dizer núcleo em graça. Negra, núcleo em graça. 6. Aquele que for irrepreensível. Não pode ser mentiroso, caloteiro, né? Tratante, né? Conversador, falador vão. Tem que ser irrepreensível. Marido de uma só mulher. Se o cara tem 3, 4 mulheres, também não dá, né? Não vai dar bom exemplo? Tito 1,6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Você quer ver a vida de um pastor virar um inferno? Se os filhos dele é desse jeito aqui. Desobediente, dissolução, ladrão, maconheiro, vagabundo. Vixe, aí a vida vira um inferno. Quem entendeu? Você vê que a minha vida é uma paz, né? A minha filha, a mais velha, toca bateria, Tamara. A caçula toca contrabaixo. Cresceram no ministério. Nasceram no ministério. Já não precisaram ser batizados em águas. Não precisaram, porque já veio do céu batizado em Cristo. Amém? Filhas de apóstolo vai batizar em água? Não tem como, né? Nunca tomaram Santa Ceia, porque não precisa. Santa Ceia para quê? Para ter comunhão com Deus. Mas elas já vieram, elas estavam em comunhão com Deus antes de ser revestidas em carne. Efésios 1,4 diz que Deus escolheu elas antes da fundação do mundo. Você quer mais comunhão que essa? Olha, minhas filhas estavam em tanta comunhão com Deus que antes de nascer, Deus já tinha escolhido elas. Já estavam em comunhão, porque se tivesse em desavença, Deus não tinha escolhido. Não é? Então, todos os nossos, né? Quando eu digo minhas filhas, eu estou querendo dizer os que nasceram debaixo desta graça e desse apostolado. Não é só as minhas filhas, claro que não. Seus filhos, né? Tito 1,7. É necessário que o bispo... Por que
Paulo fala bispo e não pastor? E em Efésios 4:11 ele fala pastor e não fala bispo. 30 segundos, Efésios 4:11. Olha lá, já achei. Ele mesmo, Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, quer dizer mestres. Efésios 4:11, Paulo fala pastores. Por que agora aqui ele fala bispo? Por quê? Tem caneta aí? Porque o bispo é um pastor de pastores. Você vai entender. Olha aqui, ó. Tito 1:5. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem o que ainda resta. Do que ele está falando? Organização ministerial. Essa igreja tem 10, aquela igreja tem 15, naquela reunião tem mais 20 pessoas, ali naquele bairro tem mais 35. O que Paulo está dizendo? Vamos organizar isso aí. Se tem 10 lugares que estão se reunindo, cada lugar precisa ter um líder, um pastor. Então, se cada lugar tem um pastor, olha lá, bispo. O que é o bispo? É um pastor de pastores. Quem entendeu? Então está lá, ó, Tito 1:7. É necessário que o bispo, quer dizer que o responsável, seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não soberbo, não irascível, né? De muita ira, irado, nervoso, nem dado ao vinho. Ele não está falando que não pode tomar vinho. Ele está dizendo que não pode ser dado ao vinho. Pinguço, cachaceiro, pronto, já falei. É isso que ele está dizendo. Nem espancador. Fiquei sabendo de um do Rio de Janeiro que deu um pau na mulher dele. Deu uns empurrão nela lá, deu uns beliscão, deu uma chuchada. Aí não serve para servir, né? Nem espancador, nem cobiçoso, invejoso, né? De torpe ganância. Inveja. Um homem de Deus não pode ter inveja nunca, que é uma obra da carne. Tito 1:8. Como que ele tem que ser, Paulo? Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, contrário de ébrio, sóbrio, justo, piedoso, temperante, temperança, moderado. Tito 1:9. E o mais importante que eu considero que um homem de Deus deve ter. Cadê a caneta? Deve, sublinha aí, ó, reter firme a fiel palavra. Não abrir mão. Ah, pastor, mas se eu não abrir mão, vão me tirar da igreja batista. Deixa eu tirar. Ah, pastor, mas se eu pregar a graça como ela é mesmo, aqui na Assembleia, eles vão me mandar embora. Deixa eu mandar embora. Retenha firme a fiel palavra. Você serve a Deus ou serve os homens? Eu sirvo a Deus. Gálatas 1:10 e 11. Eu sirvo a Cristo. Eu sirvo a Deus. Tito 1:9. Deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Que doutrina? A graça apostolado, de Romanos 1:5. Está claro? Tito 1:9. Deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Para quem? Para que ele seja poderoso, tanto para admoestar na sã doutrina. Em Cristo você já é salvo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Cristo vos libertou para que de fato... Quer dizer, na sã doutrina tem que ser poderoso. Tem que ser firme. Tito 1:9. Poderoso tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Não, não é bem assim não. Tem que batizar assim. Não fala besteira. Não, tem que batizar assim, porque aqui em Mateus 3, ali é João Batista, é antes de Cristo. Romanos 6:3, nós já fomos batizados em Cristo. Então Mateus 3 era batismo na carne, Romanos 6 é batismo no Espírito. Então tem que convencer os contradizentes, os que falam que não é bem assim. Quem está me entendendo, hein? Mas como é que ele vai convencer? Verso 9, ele tem que reter firme. Se estiver escrito, tem que reter firme a palavra, não pode abrir mão da palavra. Por quê? Você pega um assembleano, a Assembleia tem 100 e poucos anos no Brasil. Uma pessoa que está com 50 e poucos anos na Assembleia, você acha que ele vai abrir mão fácil da tradição? Não, então você tem que reter firme a palavra. Ou você que está em graça, tem que reter firme. Não abra mão da palavra. Se tiver escrito, Romanos 6:3, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Então está aqui, ó. Nós já fomos batizados em... Não, não é assim. Como não é? Tá, Romanos 6:3, ó. Tem que reter firme a palavra. Está escrito.
Não é que vocês... Não somos nós. Está escrito. Olha na sua Bíblia, Romanos 6,3. Verbo no passado. Fomos batizados em Cristo. Não, mas é... Bom, irmão, se vocês vão mudar, se vocês... O que está escrito, está escrito. Então você não pode abrir mão da palavra. Amém, abençoado? Tito 1,10. Porque há muitos insubordinados. Cadê a caneta? Sublinha aí. Faladores vãos. Está cheio de faladores vãos. Está cheio. Paroleiros. Oradores. Teólogos. Apenas com palavra de sabedoria humana. Faladores vãos. Eu conheço vários. Pô, tem pregadores aí que você vai ouvir ele e você pensa, você até dorme. Tem pregador aí que você vai ouvir ele, num velório é mais animado do que a pregação dele. Estou te falando. Então, Tito 1,10. Saibam disso. Há pessoas que não se submetem, são insubordinados, faladores vãos, e o pior, enganadores. Enganador, porque ele tem as convicções dele, segundo tradição de homens, não segundo o que está escrito, porque não tem como provar, hein? Não tem como provar. Eu desafio qualquer pessoa na terra, se você me provar que nós temos que batizar em águas, eu vou me batizar também. E vou voltar a fazer o batismo. Só que você tem que provar que temos que batizar para ser salvo. É porque em Marcos 16, Gálatas 2, Marcos 16 é o evangelho da circuncisão. Gálatas 2,9, Paulo é o pregador do evangelho da incircuncisão, aos gentios. Então, a circuncisão já passou. O batismo hoje não é mais para salvação, como nunca foi. Nunca foi para salvação. Porque se o batismo nas águas é para salvação, o sangue de Jesus derramado na cruz foi para quê então? Foi para salvação. Mas os dois é para salvação? O sangue de Jesus, Hebreus 9, o sangue do Deus vivo. O batismo nas águas, que João Batista começou a fazer, de um modo simbólico, apenas simbólico. Qual que é mais importante? Você é salvo pelo sangue de Jesus ou você é salvo pelo batismo nas águas? Pelo sangue, se você é salvo pelo sangue, para que o batismo nas águas? Não, é uma ordenança para os judeus. Nós somos gentios. Está claro? E tem mais, Colossenses 2,14. Cristo riscou a ordenança, não tem mais ordenança. Ele cancelou o escrito de dívida. E essa dívida era dos judeus, que estava debaixo da lei. Nós somos gentios, nunca tivemos debaixo da lei. Logo não tínhamos dívida nenhuma. Está claro ou não está claro? Mesmo assim a dívida foi cancelada. Quem entendeu? Então, uma coisa é você ter convicção em tradições. Aqui na Assembleia, na Batista, sempre fizemos batismo, já faz 100 anos. Não, você tem convicção em tradição. Eu tenho convicção no que está escrito, é diferente. Nós sempre. Não, vocês sempre. E nós, está escrito. É diferente. Quem entendeu? Você vai conversar com um batistão, ele está firmado na tradição da Igreja Batista. Você vai conversar com um católico, sabe, um católico verdadeiro? Ele está firmado na tradição da Igreja Católica. Você pode mostrar a Bíblia, pode mostrar o que você quiser, ele continua crendo na Maria. Porque a Bíblia não fala de Maria, fala que ela foi mãe de Jesus, só isso, acabou. A Bíblia não manda você pedir para Maria, a Bíblia não manda você rogar a Maria. Ou então você me mostra na Bíblia, porque eu tenho 53, até hoje nunca vi isso. A Bíblia fala, pede para Maria, nunca vi isso na Bíblia. E nunca vi ninguém pedindo para ela também. Então, esse ato de pedir a Maria é uma tradição católica. Então, eles estão firmados na tradição. Nós estamos firmados no que está escrito. Então, não tem como provar o contrário. Uma salva de palmas ao Espírito Santo, que não nos deixa ser enganados. Bom, deixa eu voltar no meu assunto do Tito aqui, volta lá, senão demora muito. Tito 1, versículo
11. Então é preciso tapar-lhes a boca. Que é o que eu faço aqui e vai para 30 anos. Me prova o contrário. Teve um irmão em 1998. De tempo em tempo eu falo isso. Eu já falei, esse ano eu já falei umas 10 vezes. 1998, o irmão foi na minha casa. Era umas 7 horas da noite. Eu ia jantar, ele bateu palma lá. Foi me afrontar na minha casa. Foi. E eu lembro que a frase dele, Pastor Marcos, ô irmão, graças a Deus abençoado. Ele brabão. Já parou para pensar que você pode estar errado? Já chegou falando assim. 1998. Você já parou para pensar que você pode estar errado? O Espírito Santo veio sobre mim e falei, não! Eu falei, não tem como estar errado. Peguei a Bíblia dele e fiz assim, ó. Aqui está, ó. A velha aliança e a nova aliança. Falei, cadê a terceira aliança para provar que a segunda está errada? Porque a segunda aliança, que é a graça, provou que a primeira, aquela lei, estava errada. Hebreus 7,12. A lei era mandamento carnal. Não podia aperfeiçoar. Falei, a graça mostrou que a lei estava errada. Então ela veio substituir a lei. Hebreus 8, a graça superior. Fiz assim para ele, ó. Cadê a terceira aliança? Para provar que a segunda está errada. Aí ele ficou quieto. Isso foi em 98. Eu vou lá em casa, eu fiz uma lista e eu vou lá em casa buscar, eu vou provar que você está errado, eu marquei tudo, eu vou provar. Falei, tá bom. Isso foi em 1998. Já estamos no ano de 2022. Estou esperando ele for buscar. Eu não sei onde que ele mora, porque até agora ele não voltou. Ele deve morar muito longe, né? Porque ele foi lá na casa dele buscar a lista para provar que estava errado. Estou esperando ele voltar. Isso foi em 98. Estamos em 2022. Ele falou, eu vou lá em casa buscar a lista, eu vou te provar que está errado. Eu falei, tá bom, então vai lá. Eu pensei que ele ia voltar em 15, 20 minutos, né? Eu já estou em 2022. Será que ele se perdeu? Então, abençoados, olha aqui, ó. Tito 1. Olha lá, acompanha comigo, ó. Tito 1. Versículo 11. É preciso tapar-lhes a boca. Se alguém falar assim, você está louco, você está errado, você pega a Bíblia e fala assim, olha, lê Efésios 2,8. Pois é pela graça que sois salvos. Como é que nós estamos salvos? Pois é pela graça. Como é que eu estou errado? Eu estou crendo, não está escrito. Tapa a boca dele. Não precisa brigar, não precisa xingar, não precisa ficar nervoso, não precisa ofender. Você só mostra para ele a Bíblia. Fala assim, ó, está aqui, ó. É que vocês falam que é errado falar Deus te abençoe. Aí você abre em Efésios 1,3. Leia aqui Efésios 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. O quê? Nos abençoou. Deus fez o quê? Nos abençoou. O que nós somos? Abençoado. Procura aqui no Novo Testamento, Paulo dizendo Deus te abençoe para alguém. Pode procurar. Eu só tenho 53 Bíblias. Vê se alguma vez ele disse Deus te abençoe. É que vocês falam que a oração do Pai Nosso. Está aqui, ó. Pega o Novo Testamento aqui, as cartas de Paulo, vê se Paulo orava o Pai Nosso. Me mostra aqui, Paulo orando o Pai Nosso. Tito 1,11. É preciso tapar-lhes a boca. Está claro ou não está claro, igreja? Dá um sinal se está claro. A graça não é brincadeira, não. A graça não é moda, não é emoção carnal. 12 e 13 de março, semana passada, completamos 25 anos em graça. Você acha que eu não sei o que eu prego? Você acha que eu não sei o que eu falo? Você acha que eu não sei o que eu ensino? É que aqui em Marcos 16, você acha que eu não conheço Marcos 16? Você acha que eu nunca li Marcos 16? São 25 anos em graça. 25 anos em graça. Vai para 30 anos de ministério. Você acha que eu não sei o que eu estou pregando? Você acha que eu estou inventando? Acompanhe minhas pregações com a sua Bíblia. Vê se está escrito. Vai chocar. Porque você vai ver que está escrito uma coisa e o sistema fala outra. Isso vai acontecer mesmo. Você vai ver que está escrito uma coisa e a tradição fala outra coisa. E aí é com você, né, irmão? Eu já estou decidido. Você vai ficar com a palavra de Deus ou vai ficar com a tradição dos homens? É, porque nós sempre fizemos. Sempre fez errado. Porque está escrito para não fazer. Está aqui escrito, só ler. Você vai ficar com a tradição ou vai ficar com a palavra de Deus? Está claro ou não está claro? Eu já estou decidido, abençoado.
Eu já decidi faz tempo. Aconteça o que acontecer, eu estou firmado no que está escrito. Mas a Assembleia, não interessa a Assembleia, irmão, interessa o que está escrito. Mas a igreja anglicana, não interessa o que está escrito. Mas a igreja católica tem mais de 1000 anos, não interessa. Interessa o que está escrito. É o que está escrito que interessa. Só isso. Tem 1000 anos, mas não vive a palavra. É ou não é verdade? Mas o que adianta a igreja ter 1000 anos na terra se está ensinando mentiras e heresias? Aonde a Bíblia fala para pedir para Maria? Me mostra na Bíblia, que eu venho aqui, peço perdão, peço desculpa, eu faço o que tiver que fazer. Mas me mostra na Bíblia pelo menos uma vez. Pelo menos uma. Alguém pedindo para Maria. Ou ensinando, pedindo. Me mostra na Bíblia. É só isso que eu peço. Só isso. Me mostra na Bíblia que eu vou crer. Se tiver escrito, eu vou crer. E vou pedir também. Só que tem que estar escrito. Porque eu não sou criança, levado por qualquer vento de doutrina. Eu creio no que está escrito na palavra de Deus. Agora, eu escandalizo os católicos, os padres que traduziram a Bíblia. João Ferreira de Almeida é um padre. O João Figueiredo é um padre. O padre traduz a Bíblia. Aí o sistema católico vai lá e vai dar uma doutrina extra-bíblica, tipo pedir para Maria. Mas o padre traduziu a Bíblia, não está escrito pedir para Maria. Mas a tradição foi além do que está escrito. É uma coisa de louco, né? Eles mesmos traduziram e eles mesmos foram além da Bíblia. Já não era para ter mudado isso aí faz tempo? Ou até quando vai ficar com essas heresias aí? Ou então deixa outro traduzir, porque vocês estão por fora, né? Porque traduz uma coisa e ensina outra. Porque essa tradução aqui é João Ferreira de Almeida, que era um padre. E nessa tradução do padre João Ferreira de Almeida, não ensina a pedir para Maria. Não ensina a falar, rogai por nós pecadores. A tradução do padre não ensina. Onde arrumaram essa oração aí? Vai morrer sem entender que é uma oração herética? Fora da palavra de Deus? Extra-bíblica? Não está na Bíblia. Ou só eu que entendo isso? A questão é essa. Não é nada pessoal contra ninguém. A questão é doutrinária. Consegue me entender? A questão é doutrinária. Tá certo, tá errado, tá errado. Jesus não disse que é sim, sim, não, não. Mostra na Bíblia que eu vou pedir também. Mas tem que mostrar na Bíblia. Porque eu não sou criança. Tem que mostrar na palavra de Deus. Então, Tito 1, verso 11. O que Paulo ensinou? Que é preciso fazer o quê? Tapar-lhes a boca. O que eu estou fazendo aqui agora? Ou então vocês vêm aqui e me mostram aonde está na Bíblia pedindo para Maria. Aí eu vou ficar quieto, vou pedir desculpa, perdão. Mas tem que mostrar. Se não mostrar, eu vou tapar a boca de vocês. Porque está ensinando besteira, está ensinando heresia. Amém? Estou fazendo o que Paulo mandou fazer. Tito 1,11. É preciso tapar-lhes a boca, porque transtornam casas inteiras, igrejas inteiras, famílias inteiras, ensinando o que não convém. Pelo amor de Deus. Vai morrer sem entender? É soberba, é orgulho, é vaidade, é o quê? Não, eu nasci nessa religião, meu avô já era, minha avó, meu pai, minha mãe, eu vou morrer nela. Mas isso aí é ignorância, hein? Ou é soberba? Ou é orgulho? Ou é vaidade? Eu não tenho nenhum problema de aceitar que estou errado. Eu já fiz isso. Eu sou filho de pastor. Estava errado. Filho de pastor. Nossa, como meu pai ensinava, estava errado. A igreja que eu nasci, evangélica, estava errado. E está até hoje. Mas eu não sou obrigado a compactuar com erros doutrinários. Cair fora. Está errado, tem que sair fora. Eu quero servir a Deus de todo o meu coração, com sinceridade. Está errado, está errado. Então eu não tenho nenhum problema quanto a isso. E como que eu vi que estava errado? Pela Bíblia, pela palavra. Está escrito. Está errado, está errado. Como que é o certo? O certo é como está escrito. Mas isso aí não é uma interpretação sua? Eu só estou lendo. Como interpretação minha? Eu só estou lendo. Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Não estou interpretando nada, só estou lendo
Ou não é assim? Ou não é assim, Efésios 2:8? Não é salvo pela graça? Se não é assim, como é que é? Porque está escrito assim. Então não tem interpretação minha. Estou crendo no que está escrito. É que vocês falam que é abençoado, mas não está escrito que Deus abençoou? Efésios 1:3 não está escrito que Ele já abençoou? Ou não está escrito isso na sua Bíblia? Porque na minha está. Em todas está escrito que Ele abençoou. Tem alguém me entendendo? Não é interpretação. Então está na hora de vocês, nossos irmãos em Cristo, se converter de fato de verdade. Com humildade, reconhecer o erro. Não é feio isso aí. Aliás, é louvável, é bonito. Falar para a esposa, falar para o marido, falar para os filhos. Nossa, filho, estava errado mesmo, hein? O que foi, mãe? Filho, desculpa, eu te ensinei a fazer sinal da cruz. A Bíblia nem fala de sinal da cruz. Filho, desculpa, tá? Os crentes da Bíblia não faziam isso. Os apóstolos nenhum fizeram. Desculpa, filho. A mãe te ensinou errado porque a mãe nem conhecia a Bíblia, não tinha quem ensinava. Mas agora eu tenho um pastor que ensina, que mostra. Filho, desculpa, estava errado. É até bonito fazer, é louvável. É ou não é verdade? Feio é morrer sem falar a verdade. Aí é feio. Aí mostra presunção, mostra orgulho, mostra vaidade, mostra soberba. Aí isso é feio demais. Mas é bonito, é louvável quando você fala para a mulher, quando você fala para o seu marido, marido, olha, está escrito mesmo, marido. Eu pensava que era assim, mas está escrito aqui, ó. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, não tem como estar errado. Nós estávamos errados, não a Bíblia é a palavra de Deus. Quem está entendendo, hein? É isso que o Espírito Santo fala. Vamos lá, Tito 1:11. É preciso tapar-lhes a boca, porque ensinam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância. Pura ganância. Aí aqui esse verso 12 aqui não diz respeito a nós. Isso aqui literalmente Paulo falando com Tito, naquele tempo, então é um assunto local. Tá? Se você quiser escrever no verso 12 aí, ó, pode escrever. Se você tiver um pedacinho, um espaço aí, o verso 12 é um assunto local. Não tem a ver com Santo André, com São Paulo, com o Brasil. Era um assunto daquele tempo que estavam vivendo. Era um assunto local. Onde Paulo disse em Tito 1:12, um dentre eles, seu próprio profeta, disse, os cretenses, quem são os cretenses? Versículo 5, os que moravam em Creta, tá claro? Então, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Aqui já volto no meu assunto. Então, o verso 12 era um assunto local. Quando entra no verso 13, tem a palavra profética que não tem raça, não tem língua, não tem nação. Qual que é a palavra profética? Repreende severamente para que sejam sãos na fé. Tem que repreender seja quem for. Independente se são cretenses, se são cariocas, se são piauienses, se são maranhenses, se são baianos, se são pernambucanos. Aí tem que repreender severamente para que sejam sãos na fé. Entenderam? Então nisso fica claro que a Bíblia é para nós também nos dias, claro, nos dias de hoje. Porque senão eu estou lendo só uma história que Paulo falou para Tito, Tito já morreu. O que vocês querem saber de Tito? E vocês não estão em Creta, vocês não são cretenses? Percebeu que o Espírito Santo mostrou a palavra que permanece e mostrou uma palavra local, que era só o verso 12? Naquele momento, aquele momento já passou, aí voltou no assunto profético. Quem percebeu isso? Tito 1,14. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Sublinha aí, ó. Mandamentos de homens que se desviam da verdade. E eu conheço, hein? Você não conhece, pastora? Eu conheço homens que se desviaram da verdade, hein? Eu conheço. Eu já vi gente, não vou citar nomes, tá? Mas tem uns aí que aprenderam a graça comigo. Eram pastores da lei, bispo da lei, pastor da lei, pentecostal e tal. Receberam a graça comigo por soberba, por orgulho, por presunção, por vaidade, saíram do apostolado. Tipo assim, não preciso mais, já sei andar sozinho. Aí entraram em doutrinas loucas e estranhas.
se perderam. E aí entraram com mentiras, com heresias, e o que sustenta uma mentira? Só outra mentira. Contou uma mentira, e agora? Trouxe a segunda mentira. E agora? Já vai para 3, 4 anos de mentira. Eu não entrei em nenhuma mentira. Eu não precisei contar a segunda mentira, porque eu não falei nem a primeira. Tá claro? Mas eles lá trouxeram uma mentira. E agora? Pô, mas eu já falei aqui. Pô, falei também. E agora? Ah, então vamos. Aí sustentou com outra mentira. E agora já criou um castelo de mentiras. E já se tornou um sistema em graça. Se é que se pode dizer. Muito feio, né? Criaram um sistema em graça. Um grupinho de alguns aí. Criaram um sistema em graça. Que quem não pensa como eles, quem não vê como eles, quem não crê como eles, são rechaçados, são satirizados, são zombados, são escarnecidos, mas eu dou glória a Deus que eu não faço parte desse sistema que criaram aí. Graças a Deus. E nunca farei. Amém? Meu pai tinha uma frase, ó, eu prefiro comer sozinho do que marmelada com 10. Eu prefiro comer sozinho. Não tem problema não. Comer desse jeito, eu prefiro comer sozinho. Deixa eu aqui quietinho, debaixo da graça do apostolado, está tudo legal, ninguém desviou, ninguém foi além do que está escrito, ninguém quer saber mais do que comer saber. Deixa nós aqui na graça do apostolado. Amém? Eu prefiro comer sozinho do que dividir marmelada com 10. A marmelada já azedou, né? Estragou a marmelada, agora não quero mais. Eu não participo, estou fora. Tito 1,15. Estou terminando em alguns minutos. O tema hoje, entendendo Tito, capítulo 1. Tito 1,15. Olha, cadê a caneta? Você não sabia como que é em graça? Pastor, mas pode beber cerveja? Esses dias perguntaram a mim assim, pastor, pode beber cerveja? Eu falei para ele assim, ele é crente da lei. Pastor, pode beber cerveja? Eu falei assim, ó, não é bom beber gasolina, né, que faz mal. Ele olhou assim, espantou. Aí eu entrei na Bíblia, falei, o que está escrito na sua Bíblia? Aonde a sua Bíblia diz que não pode beber cerveja? Não, aí ele arregou. Mas ele já veio na condenação. Porque o sistema é assim. Não é assim o sistema? Um dia me viram de moto, eu nem sabia. Eu fui no banco pagar umas contas, aí eu estava de moto, eu nem vi o irmão. Quando chegou a noite na igreja, o irmão, pastor, o irmão está desviado? Não, eu não sabia. Ele me viu, não eu vi. Então eu não sabia. Aí ele falou assim, o irmão está desviado. Vai vendo. O irmão está desviado. Eu falei, por quê? Não estou sabendo. Não, que eu vi o irmão passar de moto hoje à tarde. Para você ver a mente de quem está debaixo da lei. A televisão é do diabo. Bom, a que está lá em casa é minha, que eu comprei na Casa Bahia. Não é do diabo não, aquela é minha. Então para você ver, olha o Tito 1,15. Todas as coisas são puras. Para todo mundo? Não, porque, olha lá, Tito 1,15. O irmão falou assim, pastor, pode beber cerveja? Eu falei para ele assim, bom, não é bom beber gasolina, que faz, aliás, R$8 o litro. Não dá pra beber. Gasolina R$8 o litro. Aí não dá, não pode. Vai fazer mal. A R$8 o litro não dá gasolina. A questão é, irmão, que os crentes, o Espírito Santo está mandando falar, os crentes não foram ensinados a viverem como libertos. O sistema para manter a escravidão ensinou aos crentes que serem libertos era ser libertinos. Quem entendeu? Liberto é uma coisa, libertino é outra coisa. Libertino vem de libertinagem, de bagunça, anarquia. Libertino
Liberto é uma pessoa livre, uma pessoa que tem decisão. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Isso é atitude de liberto. Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é atitude de liberto, não de libertino. Quem entendeu? Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Isso quer dizer o quê? Eu sou racional, eu não sou robô. Eu não sou marionete do sistema. Eu penso. Hebreus 5. Eu sei o que é certo. Eu sei o que é errado. Não sou marionete do sistema. Eu penso, eu sou racional. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Mas o sistema, com medo de perder, aprisionou as ovelhas, colocando canga, colocando cabresto. Há muito o sistema faz isso, há anos, há décadas, há séculos, gerações. O sistema, qual a mensagem de uma Assembleia de Deus? Qual a mensagem? Irmão, você vai para o inferno, hein? Ô irmão, ô varão, você vai para o inferno, hein? Se Jesus voltar. Então, eles trabalham em cima do medo, do terror, toca o terror, amedronta as pessoas. Ao invés de ensinar que são libertos, passam a ideia de que liberto é libertino. E não é. Porque tomate é uma coisa e caqui é outra. Ou não é? Quem entendeu? Tito 1,15, estou terminando. Todas as coisas são puras. E vou falar a verdade para você também, né, meu? Quem gosta de comer um churrasco aqui? Quem já comeu? Gosta de comer um churrasco? Churrasco com chá não combina, né? Churrasco com chamate. Não dá churrasco com que suco, né? Se você acha que eu sou um libertino, rastreia a minha vida e vê se você encontra atitudes de libertino em minha vida. Se eu vivo em libertinagem, rastreia a minha vida. Não só aqui na igreja, rastreia a minha vida humana, pessoal. Vê se você tem aí atitudes minhas de libertino, vivendo em libertinagem. Você vai ver que eu sou liberto. Você vai ver que eu sou livre, não libertino. Não ando em libertinagem. Só quem entendeu. Talvez a diferença entre eu e você que está na lei ainda é que eu não sou escravo do sistema. Isso eu falo com orgulho. Tem mais alguém aqui? Então diga, eu não sou escravo do sistema. Diga, eu sou livre em Cristo. Diga, Cristo me libertou. Diga, Gálatas 5:1. O endereço é esse. Vamos terminar? Tito 1,15. Todas as coisas, sublinha aí, ó. Todas as coisas, sublinha, são puras para os puros. Sublinha aí, ó. Todas as coisas são puras para os puros. Mas nada é puro para quem? Para os corrompidos. A mente já está corrompida. É ou não é verdade? Alô, tem pessoa que te julga. Eu não falei para você que o irmão viu eu passar de moto, eu nem vi ele. Eu estava indo pagar conta na igreja. E tem mais copa para andar de moto. Mas Jesus não anda de moto. Claro, no tempo dele não tinha moto. Ele andava de jegue. Ou você acha que ele ia andar do quê? De Harley Davidson? Não, tem gente que tem que dar uma paulada mesmo, né? Mas a Bíblia não fala que Jesus andava de moto. Claro, naquele tempo não tinha moto, jegue. Tinha jegue. Jumentinho que ele andava. Bom, se eu estou desviado, o Euronido também está, porque eu já vi ele andando de moto. Ele tem moto. Então faz mais de 20 anos que ele está desviado, que ele anda de moto. Para você ver a mente das pessoas. Quem está entendendo? O problema é a mente, abençoado. O problema é a mente. Tito 1,15. Todas as coisas são puras. Para quem? Para os puros. Mas nada é puro, nada. O cara vê diabo em tudo. É ou não é verdade? Igreja igual a Universal vê diabo em tudo. Mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes, Paulo, hein? Esse sabia tudo, hein? Antes, a sua o quê? Sublinha aí, ó. A sua mente. Diga, aqui que está o problema. O problema está onde? Na mente, não na minha. Porque Romanos 12, minha mente já está renovada.
Transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Lembra? Romanos 12? A minha já está renovada. Já saí da lei, já estou liberto do sistema, eu já estou em graça. Na minha mente não tem nenhum problema. O problema está na mente de quem veio andando de moto. Você imagina como está a mente dele. Não tem nada a ver andar de moto. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu sou do tempo que falava que crente não podia jogar bola. Você lembra? Está cheio de atletas de Cristo. Está cheio. O Miller é atleta de Cristo. E tantos outros. Está cheio. Está cheio. O Zinho. Está cheio de atletas de Cristo. Está cheio. São profissionais. Uma coisa a ver com a outra. Mas, Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes a sua mente, como a sua consciência, está como? Contaminada. E quem contaminou? Foi o diabo? Foi o sistema. Está claro ou não está claro? Foram os pastores que contaminaram. Falsos pastores, falsos profetas, falsos pregadores, falsas igrejas, falsos evangelhos, falsas revelações, falsas interpretações que contaminou a mente dos crentes. Para eles tudo é pecado, vê o diabo em tudo, é ou não é verdade? Teve uma irmã que estava lavando louça e estava socando o copo assim, né? Pôs muito detergente no copo e socando o copo assim, o que aconteceu? O copo quebrou, cortou a mão da irmã. Aí foi falar com a outra irmã. Irmão, o diabo é sujo, hein? O que foi? Estava lavando louça, cantando louvor a Deus. Quando eu estava socando o copo para lavar assim, ó, o copo quebrou, rasgou minha mão, tomei 5 pontos. O diabo é sujo mesmo, hein? Não é o diabo não, é você que é burra, irmã. Deu vácuo, criou vácuo, deu pressão no copo, quebrou. Tem nada a ver com o diabo. Está claro ou não está claro? Por isso, Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros. A pessoa é burra que nem um jegue. Deu pressão no copo, quebrou, cortou a mão, culpou o diabo. O diabo falou, não, dessa vez não foi eu não. Ele falou, dessa vez não foi eu. Estou nem sabendo de nada. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Tito 1,15 terminando. Antes a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. O que é uma vergonha ver um crente com a mente contaminada. Crente que não lê a Bíblia, né? Crê mais no pastor do que na palavra de Deus. Crê mais na denominação do que na palavra de Deus. Crê mais no estatuto da denominação. Esses dias mandaram para mim um pedacinho do estatuto da CBB. Sabe o que é CBB, né? Congregação Cristã do Brasil. Mandaram um pedacinho do estatuto. O ancião descendo a lenha. Um estatuto. Não citou um versículo. Crente não pode usar cavanhaque, não pode usar calça jeans, não pode usar bigode. Na nossa igreja nós não aceitamos. Não pode cantar, não pode tocar, não pode subir no púlpito. Se tiver cavanhaque, se tiver bigode. Não citou um versículo da palavra de Deus. É desses homens que Paulo está falando. Quem está me entendendo? Se julgam homens de Deus, só lidam com a carne, não com o espiritual. Também não tem revelação nenhuma. Eu tenho lá, mandaram um pedaço do estatuto lá. Não pode ter cavanhaque na nossa igreja. Homem não pode ter cavanhaque, não pode ter bigode. Se tiver bigode não vai cantar, não vai tocar, não vai participar, não sobe no púlpito. Se tiver... Aí o cara é casado, o João é casado com a Maria adora um cavanhaque, porque quando namorava com ele não era crente. Agora, olha o que a religião faz, hein? Quando namorava tinha cavanhaque, tinha bigode. A Maria se apaixonou pelo João por causa do cavanhaque, por causa do bigode. Aí aceitou Jesus na igreja da lei. Chega lá, o ancião manda tirar o cavanhaque e o bigode dizendo que é do diabo. Se eu sou a Maria, eu falo, não, ancião. O do Joãozinho aqui é dele, não é do diabo não. O cavanhaque é do meu marido, não é do diabo. É do meu marido. Eu estou te mostrando o que a religião faz. O que o sistema faz. Sabe qual é o fim disso? Desestrutura a família, tá bom? Separa o marido da mulher. Eu conheço casos, brigas, desavença, separação. Teve uma irmã que foi falar com o pastor da lei. Pastor, meu filho está ouvindo Beatles, o que eu faço com ele? Qual a idade dele? Ele tem 15 para 16. Você quer que ele ouve o quê? Nelson Gonçalves? Com 15 anos, no século 22, século 21? Ano de 2022, século 21, um menino adolescente com 15 anos. Você quer que ele vá ouvir o quê, hein?
Nelson Gonçalves, com 15 anos, ele vai ouvir o Beatles. E olha que o Beatles já está lá atrás, hein? Século XXI, ouvir Beatles dos anos 60, né? Você consegue perceber que para um jovem de 15 anos isso é o quê? É normal. Mas o que o pregador falou? Irmã, tem que fazer a campanha, porque isso é o diabo, hein? O diabo está entrando pelo seu filho, vai acabar com sua família. Já acabou com a família pela palavra do pregador. Tem nada de diabo. Quem está me entendendo? Vamos terminar? Todas as coisas são puras para os puros. Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Professam conhecer a Deus, mas negam pelas suas obras. Porque Deus não tem nada a ver com o bigode e com o cavanhaque de ninguém. Deus não tem nada a ver com o cavanhaque e bigode de ninguém. Não entendeu? Deus que criou os céus e a terra não tem nada a ver com cavanhaque, bigode, com esmalte, com orelha, com cabelo, com... Deus é espírito, ele não tem nada a ver com isso. Mas, Tito 1,16, dizem que conhecem a Deus, mas negam a Deus pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para a obra de Deus. Falei. E se está escrito? Eu creio. Palmas ao Senhor Jesus, graça e paz. E até domingo. Entendendo Tito capítulo 1. Ouça de novo.